Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, tentarei ser bem breve aqui, mas o que é que o Evangelho de hoje vem nos falar a respeito da necessidade daquilo que deve estar alinhado, né, com o jejum. Porque a primeira leitura hoje é tirada do profeta Isaías, capítulo 58, do verso 9 ao 14. E essa palavra de Isaías é continuidade de ontem, onde Deus repreende o jejum que está desassociado de uma conversão ou de práticas de misericórdia espirituais e corporais. Então, para que o nosso jejum seja agradável a Deus, dando continuidade ao que nós vimos ontem, Isaías vai falar o seguinte, ou melhor, Deus por meio do profeta Isaías. Então, as tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá, eis-me aqui. Falando quando você pratica o jejum acompanhado de misericórdia, acompanhado de amor ao próximo, acompanhado de compaixão, de libertação dos que estão cativos e assim sucessivamente. É só você assistir o vídeo da reflexão do Evangelho de ontem. E o Senhor continua dizendo, né? Se expulsares de tua casa toda a opressão, os gestos malévolos e as más conversações, se deres do teu pão ao faminto, se alimentares os pobres, tua luz se levantará na escuridão, e tua noite resplandecerá como o dia pleno. O Senhor te guiará constantemente, Ele te alimentará no árido deserto, renovará teu vigor, serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reerguerás as ruínas antigas, reedificarás sobre os alicerces seculares. Te chamarão o reparador de brechas e o restaurador das moradias em ruínas. Então, se nós jejuarmos acompanhado de obras de misericórdia, o Senhor lembrará de nós. Nós seremos bem quisto pela humanidade, bem visto pela humanidade. Porém, meus amados irmãos, o que nós vamos fazer, Jesus deixa muito claro que não seja feito para isso. Porque se nós esperamos apenas os aplausos dos homens, nós já recebemos a nossa recompensa. Só que lá no capítulo, se eu não estou enganado, é o capítulo 5 do São Mateus, Jesus vai dizer assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Praticai todas as vossas boas obras diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai do céu. Então, não é ser quisto, bem visto apenas por nós mesmos, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. E para isso, ele dá a continuidade da leitura, no versículo 13 ao 14, mostrando que nós devemos buscar em primeiro lugar Deus. Veja, se te abstiveres de calcar aos pés o sábado, ou seja, o dia do Senhor, não fazer descaso do dia do Senhor, e para nós aqui, o profeta Isaías estava falando para o povo da antiga aliança, para nós da nova aliança, o dia do Senhor é o Dominus, o domingo, o dia do Senhor, primeiro dia da semana, aquele dia em que os apóstolos guardaram, os discípulos guardaram. Basta você ver Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, vai dizer que no primeiro dia da semana eles se reuniam para partir o pão, ou seja, para a Eucaristia. Então, se te abstiveres de calcar aos pés, ou seja, de blasfemar, como é que eu posso dizer, maldizer o sábado, de desfazer do sábado, ou seja, do domingo, dia do Senhor. Por que eu estou dizendo domingo, dia do Senhor? Porque na nova aliança é o domingo, né? Então, ele continua, de cuidar de teus negócios no dia que me é consagrado, o dia do Senhor. Se achares o sábado um dia maravilhoso, se achares respeitável o dia consagrado ao Senhor, se tu o venerares, não seguindo os teus caminhos, não te entregando às tuas corrupções e às conversações, então encontrarás tua felicidade no Senhor
eu te farei galgar as alturas da terra e gozar a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor falou. Então aqui o profeta está dizendo que todo jejum deve ser acompanhado de uma conversão. E para falar de conversão, o evangelho de hoje nos dá o exemplo da conversão de Levi, de Mateus. Veja, depois disso, Lucas 5, versículo 27 e seguintes. Depois disso, ele saiu e viu, sentado ao balcão, um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe, segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Então, o tempo da quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de penitência, é um tempo onde nós devemos associar os 3 pilares da quaresma à conversão, né? À mortificação, à oração, o jejum e a caridade. Esses 3 devem estar ligados, associados à conversão, como diz o profeta Isaías no capítulo 58. Ou seja, buscar a Deus, principalmente no dia do Senhor, viver uma vida nova, tirar as conversações, as blasfêmias, as reclamações, as brigas, as discussões do nosso meio e vivermos verdadeiramente aquilo que é a proposta da quaresma. Um tempo favorável, um tempo de conversão. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.